Entre safra. O período da escassez de pastagem está chegando. É preciso buscar alternativa para a alimentação do rebanho não perder qualidade. Veja na reportagem com Renata Saturnino. A utilização de forrageiras na dieta de ruminantes apresenta vantagens econômicas em relação às rações à base de grãos. Porém, animais criados somente a pasto se tornam vulneráveis às deficiências nutricionais. O ideal é que a forragem seja acompanhada de uma ração balanceada, rica em minerais, proteínas e energia. Caso o produtor insista em alimentar o rebanho a pasto, é preciso, antes de tudo, saber escolher o tipo de forragem ideal. É importante perceber que, ao escolher uma forrageira, essa forrageira tem que estar adaptada ao clima e a temperatura, a umidade da região que está a propriedade. E não escolher uma forrageira de forma aleatória. Ver certinho se essa forrageira está bem adaptada ao clima onde está a propriedade. A fertilidade do solo, tudo isso é muito importante. Os animais eles têm exigências nutricionais diferentes, dependendo da categoria em que ele se encontra. Então, uma ovelha que está no início da sua gestação ou que ela esteja vazia, ela tem um tipo de exigência. Um cordeiro, na fase de terminação, ele é mais exigente nutricionalmente, ou seja, ele precisa de mais energia e mais proteína para se desenvolver. Tá? Então, as ovelhas a gente consegue muito bem manter no pasto sem problema algum durante todo o ano. No entanto, os cordeiros não. Na época das águas, você pode terminar um cordeiro na pastagem sem muitas dificuldades. Mas na época da seca, onde a qualidade da pastagem cai, terminar esse cordeiro com um bom ganho de peso só no pasto é um pouco difícil. A altura da pastagem facilita o manejo do rebanho. O capim não deve ser maior que a altura dos animais. As ovelhas não têm o hábito de levantar a cabeça para comer o alimento. Por isso, é preciso ficar atento à manutenção da área. Esses animais eles não têm como hábito pastejar com a cabeça muito levantada. Então, procurar uma forrageira que tenha da altura do animal para baixo. Mas é importante também perceber o seguinte, que ao afirmar que um ovino ou uma cabra gosta de pastejar em pasto baixo, não significa ausência de pastagem. O pasto também não pode estar acabado, rapado, não é isso. É uma altura que seja conveniente com a altura do próprio animal, tá? Não também muito baixo, porque isso também é prejudicial ao consumo desse alimento. Em se tratando da alimentação, os ovinos e caprinos são criteriosos. Eles possuem a característica em comum de selecionar o que comem. Neste caso, o ideal é que a forrageira seja homogênea. Aquele piquete onde vai estar colocando os animais, de preferência que a forrageira seja mais homogênea possível, para ele não selecionar demais e formar espaços onde existe um super pastejo naquele piquete e espaços onde não tem pastejo nenhum. Tá? Não podendo esquecer também que o caprino ele gosta de leguminosas, ele tem um hábito de pastejo um pouco diferente do ovino. Então, sempre que for possível no piquete ter uma leguminosa, pode ser uma arbustiva, é conveniente para caprino. Durante a seca ocorre a queda na qualidade da pastagem. Neste período, os cuidados com a dieta dos animais devem ser redobrados. O semi-confinamento pode ser uma alternativa bastante viável. É importante que o produtor se prepare para essa época, através da formação de uma silagem ou de uma fenação, ou até mesmo de capineiras e do uso da cana. Então, o produtor pode oferecer esses tipos de alimento para o animal na época da seca, como complementação para a pastagem que está de baixa qualidade. O semi-confinamento seria uma alternativa viável para o produtor para fazer com que os cordeiros tenham maior ganho de peso, mesmo eles tendo acesso à pastagem, que seria ter os animais comendo a pastagem e uma suplementação de concentrado no coxo para complementar as exigências nutricionais desse animal. Então esse animal teria um maior ganho de peso ou manteria o seu peso de forma mais adequada até mesmo na época da seca. A verminose é uma das grandes vilãs da pastagem. Algumas espécies de forrageiras podem se tornar aliadas no combate ao problema.
Existe uma teoria, algumas comprovações científicas em que a forrageira cespitosa ela tem uma facilidade maior para evitar a verminose. O que eu quero dizer com isso? Ela tem um crescimento onde tem uma penetração maior dos raios solares e esses raios solares dificultariam a maior proliferação de larvas da verminose na pastagem. E que as forrageiras toloníferas, elas teriam uma proteção maior dessas larvas contra os raios solares e uma maior incidência de verminose nesses pastos.